Sejam todos muito bem-vindos a mais um FWCast, o podcast sem filtro da FW. E hoje estou aqui com uma fisioterapeuta formada pela PUC, pós-graduada em Fisioterapia da Saúde Íntima do Homem e da Mulher, pós-graduanda em Sexualidade Humana, com mais 1 milhão de cursos por aí, e uma mega influenciadora nas redes sociais. Senhoras e senhores, Carielle Andrade, Carielle de Andrade. De Andrade. Porque ela é bem de boa, né? Olá, gente, como que vocês estão? Prazer estar aqui, Felipe, FW. E aí, tamo aí, né? Lá de Curitiba, gente. Vim de Curitiba pra cá pra gente gravar esse podcast, fazer altas gravações aí. Veio de Curitiba só para diretamente para os estudos da FW aqui em Brasília, né? 2 cursos aí gravamos fim de semana. Barbaridade. Foi muito de boa. Muito de boa. Galera. E o que você tá achando em Brasília? Cara, gostei. Falei, é uma cidade muito organizada. Gostei bastante. O clima me agrada bastante. E lá de Curitiba, é mais conturbadão, assim, a cidade. Eu moraria muito mais aqui do que em Curitiba, falando nisso. Já morei em Curitiba, mas hoje em dia... Ixi, cancelada. Cancelada pelo povo de Curitiba. Cancelada mesmo, gente. Curitiba não dá. É mais frio do que calor, mais chuva do que sol. Não dá certo, não. Mas tô gostando bastante. Pessoal bem receptivo. Vocês foram muito receptivos aqui. Me senti muito à vontade, inclusive. Então tá tudo certo. Mas amanhã eu já volto pra casa. Graças a Deus, eu tô com saudade da minha casinha. Bacana. Cara, quero conhecer um pouco da sua história, né? Como é que foi o despertar dessa profissão até a gente chegar lá e etc. Me conta um pouco da sua história, da sua infância, adolescência e etc. Porque nos bastidores a gente já conversou, obviamente, mas eu preciso saber e contar pro pessoal também um pouco sobre quem é Carielle. Então, gente, pra quem não me conhece, eu tô lá no Instagram com @fisiocarielle e... Bom, a minha infância, eu moro em Lapa, Paraná, que é uma cidade de 50 mil habitantes. E é uma cidade bem interiorzão, por isso que a gente tava brincando, eu vi de boa, que eu falo mais capierzona mesmo, gente. Mas eu nasci, na verdade, em Santa Catarina, em Mafra, uma cidade próxima a Lapa, Paraná. Mas só fui pra nascer mesmo, porque eu morava bem no interior, né? No interior da Lapa, um local que se chama Barra dos Melos. Barra dos Melos? Barra dos Melos. Daí nasci lá, tals, e por conta de um assalto, enfim, que aconteceu, a gente saiu, fui pra Curitiba, a gente morou 6 meses em Curitiba, voltamos pra cidade Lapa, né, não pro interior. E lá, então, enfim, estudei e tudo mais, fui pra Curitiba pra estudar novamente fisioterapia, né, eu sabia que eu queria ter um contato com pessoas, na verdade eu fiz o vestibular pra engenharia. Você tem na família alguém que é fisioterapeuta também para se inspirar? Não teve? Ninguém. De onde é que veio essa inspiração de fisioterapia? Então, eu sempre fui melhor na escola em física, matemática. Daí a gente fazia aqueles testes vocacionais lá, dava tudo para engenharia. Só que a minha personalidade era de realmente conversar. Eu sou faladeira, falo pelos cotovelos, eu sabia que eu queria estar com pessoas. Na minha igreja a gente sempre cultivou muito ações sociais, eu sempre gostava de estar junto, sempre gostava de estar conversando e tal. E daí eu fiz o vestibular para engenharia ambiental na época, que eu gostava também de biologia, mas não encontrava na área da saúde. Uhum. Fiz vestibular, passei no vestibular e fiz a reopção do curso. Nem comecei, na verdade, a cursar. Daí que, assim, eu fiz o vestibular, passei já sabendo que eu não queria. Tipo, não quero isso, eu não quero ficar dentro do meu escritório, eu quero ajudar pessoas. E não que engenharia não faça isso, mas por favor, não me cancelem, engenheiros, por favor. Mas não eu queria não queria ficar dentro do escritório, né, gente? Eu queria me relacionar com pessoas e poder ajudar a transformar vidas, enfim, de outras formas. Como eu já precisei de fisioterapia na infância, né, tive uma queda e tal, meu joelho e tal. E daí eu sabia da profissão. Tinha pensado em algumas para reoptar, então dentista, mas daí não soube pouco com sangue. Enfermagem também não ia rolar, então eu pensei, vou pra fisioterapia, é isso que eu quero. E foi assim, uma virada de chave, assim. Eu pedi muito pra Deus discernimento, pra entender, pra quem não sabe, eu sou cristã, gente. E sempre pedia muito a Deus discernimento pra entender o que né, eu tinha que fazer, qual era o meu propósito nesse mundo. Então, eu optei pra fisioterapia e, assim, me apaixonei. E qual foi o momento que você começou nas redes sociais? Assim que você começou a faculdade, você falou, vou começar também a me posicionar online. Como é que foi isso aí? Eu sempre tive maior facilidade,
para me comunicar com as pessoas, para apresentar trabalho, sempre tive uma boa desenvoltura, digamos assim. Mas nas redes sociais eu comecei no final da faculdade. No final da faculdade? Tava no finalzinho da faculdade. E daí eu comecei a fazer, eu falei, daqui a pouco eu vou me formar, preciso começar a me mostrar aqui pro pessoal saber o que eu faço da vida. Isso era mato ainda, você começar a eu fazer cheguei isso. no Instagram, era tudo mato, Era tudo né? mato, galera. Foi ali em 2018, então não tinha muito recurso pra fazer design e tal, fazia do jeito que eu sabia. E então comecei a fazer uns posts sobre coluna, sobre alongamento, algo bem básico, porque até então eu não sabia que eu ia pra fisioterapia pélvica. Sim. Eu pensava que eu ia trabalhar com idoso. E durante a faculdade... Nada a ver, né? É que eu amo idoso. Mas começou. Pelo menos se posicionou. Comecei. Falei, alguém tem que me ver, né? Tem vários fisioterapeutas por aí. O que a gente mais ouve quando a gente escolhe uma profissão, como a fisioterapia, já tem um monte. Não vai ter lugar para trabalhar. Então, eu pensei, bom, eu tô quase me formando. Se eu não começar a me posicionar desde já na internet, mesmo ainda não sendo como é hoje, né? As pessoas têm que me ver de alguma forma. Então no Instagram que eu vou começar a trabalhar isso. Eu ainda fazia bastante no Facebook também. E daí eu comecei a fazer uns posts mais simplesinhos e tal. E daí abri uma conta profissional no Instagram e comecei a postar. Do zero. Daí não tinha ninguém lá, coitado. Mas postava, mandava os curtir meu post. Enfim, mas na minha cidade, como uma cidade pequena, foi fácil as pessoas começarem a entender com o que eu trabalhava, com o que eu estava me formando. Porque às vezes a gente se forma, a gente não comunica isso para as pessoas. Às vezes a galera nem sabe do que você está se formando. Então, se você posta lá na faculdade, você não está mostrando o teu trabalho, você está mostrando que você está na faculdade. E é difícil as pessoas te verem como um profissional assim que você se forma. Porque te veem muito como um novato. Então, eu sabia que eu tinha que começar a demonstrar autoridade naquilo. Eu era boa. Só não dá muita credibilidade. O pessoal não dá credibilidade. Porque, vou nos mais antigão. Em cidade pequena tem aqueles antigão, o pessoal sempre procura mais. E, às vezes, a gente que tá se formando é um preconceito. Porque a gente tá muito mais atualizado também. Não que os outros não se atualizem. Mas se o profissional realmente não tá se atualizando o tempo todo, vai ficando pra trás. Verdade. Só que quando você vê uma pessoa mais madura, você subentende-se que a pessoa sabe mais do que um recém-formado. E eu tinha bastante conhecimento, sempre estava fazendo curso, sempre estava tentando me especializar. E durante a faculdade eu também prestei concurso para minha cidade. E no 3º ano de faculdade, então, eu passei no concurso e eu pensei, meu Deus, passei no concurso e não estou formada. Então, se me chamassem, eu não ia poder assumir o cargo. E daí eu falei, vamos lá, né? Daí eu passei no concurso, quando eu estava me formando, não tinha me chamado ainda. Passou um ano, não tinha me chamado. E daí, comecei a fazer conteúdo pra internet, era tipo 1 por semana. Né? Quando eu fui aceitar que era 1 por dia, assim, que era mais legal pra aumentar, meu Deus, foi difícil. Mas eu fazia 1 por semana, era tipo, pessoal, sexta-feira, numa segunda, né? Vai ter vídeo. Como alongar, diminuir essas dores lombares. Era nesse nível. Mas era assim, porque não tinha quem instruísse a gente. Tipo, a gente não tinha alguém ainda expert, porque tava todo mundo meio começando. Então, pra a gente encontrar alguém com autoridade pra falar, é assim que você tem que fazer, assim que funciona o algoritmo, essas coisas, não tinha muito essa vibe, né? E daí, passei no concurso, me formei e daí eu dei uma abandonadinha, né? Nas redes sociais. Porque, passei no concurso, vou ficar tranquilinha. Ficar de boa, né? Vou ficar de boa. Formado, me formei, entrei no concurso, falei, não vou fazer muito não. Daí começou a despertar de novo. Eu falei, não, peraí, eu trabalho 30 horas semanais. E o restante eu posso atender. Posso começar a atender. Daí já tinha curso de Pilates. Daí comecei a ter meu estúdio de Pilates. A agenda cheia, o pessoal já começou a me conhecer, porque daí eu voltei com os conteúdos. Eu sempre tive, assim, essa visão. Vou mostrar a galera aqui fazendo os exercícios. Daí eu sempre postava. Então eu sabia que eu tinha que estar me mostrando ali. Então daí eu fui mostrando meu trabalho ali. Começou realmente a dar bem certo, mas meu psicológico não aguentou. Fiquei, assim, 6 meses, agenda cheia e tal, mas daí eu vi que eu tava começando a ficar doentinha, porque eu tava... Isso em que ano? Isso foi no ano de... Me formei em 2018, 2019 para 20, né? 19 para 20. Comprei tudo, fiz meu estúdio de Pilates. Era na minha casa ainda, era uma casa grande, então a gente tinha possibilidade... Eu não tinha colocado placa nem nada.
Então era muito boca a boca e rede social, porque não tinha placa. Não tinha um negócio assim, fiz um supermarketing, divulguei pros jornais da cidade, não fiz nada disso. Então foi muito do que as pessoas viam no Instagram e de me conhecer, assim. Cidade pequena é mais fácil a gente ficar conhecido, só que é muito fácil também a gente ficar mal falado. Então a gente tem que ter muita preocupação, assim, com o trabalho que a gente tá entregando. Sim. Porque na mesma proporção que você fica famoso, conhecido pelo trabalho que você faz, você também pode se manchar se você faz alguma... Tem que tomar cuidado, então, pra não ficar queimado na rodinha aí você de casa. Não se queime na roda. Não fique gente. queimado na rodinha. Cuidado, galera. Tá? Você queimou uma vez a roda, é difícil Vai pro depois inferno, se né? recuperar. Já era. Acabou. Não, tem gente que fica mesmo. Tem altas histórias, meu filho, de gente que se queimou na cidade e difícil depois você... Pode contar uma, assim, uma fofoca, assim, violenta? Tem umas aí, né, de paciente foi na FIS e tal, e com haste, ainda no pós-operatório, e conduta errada, quebrou, teve que voltar pra cirurgia. Não, mas peraí. Explica direito. Haste aonde, né? Haste, era no joelho. No joelho. Tava ali recém-operado, tinha colocado pino e tal, não lembro o que é. Eu fiz isso. Eu ouvi, né, esse boato, não sei quem foi, na verdade, eu só ouvi esse boato. Tem outros aí, mas, né? Enfim, mas outros vão ficar... Rompeu o ligamento de novo. Daí teve que voltar pra cirurgia. Daí conduta errada, fez movimento errado lá, não sei o que foi direito, mas enfim. E daí, todo mundo ficou sabendo. Isso assim, não é sinônimo que é profissional. Claudinho, não era? Era o Claudinho, não era? Claudinho. Claudinho. Esse mesmo. Claudinho Bochecha, o sobrenome, não era? Ele mesmo. Você conhece, né? Conheço. Abraço, Claudinho. Mas, enfim, então assim, e isso não só de filho, né? Tem várias profissões aí, a gente, boca a boca, gente. A pessoa é fofoqueira. A pessoa é fofoqueira. Então, assim, vai falar, fui lá. E assim, não significa que aquele profissional é ruim. Às vezes significa, mas não significa nem sempre. É questão de adaptação ali. Vai ter gente pra falar mal também o tempo todo, né? Então, comecei ali com o Pilates, não dei conta. Eu tava na prefeitura, mais o Pilates, atendia, começava às 8, terminava 9, 10 horas da noite, o pessoal tudo que é depois do horário. Eu falei, depois de ali 7, 8 meses com o Pilates dando certo, eu fechei. E sabe o que é o pior? Porque quando tá dando boa, é muito mais difícil você terminar um ciclo. É fácil quando já deu merda, fala, cara, não tem opção, né? Quando deu ruim? Deu ruim, né? É claro que é uma sensação de fracasso maior quando dá ruim. Muito forte isso aí, essa reflexão. Só que quando tá indo bem e você resolve fechar um ciclo, cara, é difícil, porque daí você pensa, será que eu devia fazer isso mesmo? Tá indo bem, mas não é o que eu não tô feliz. Vou me arrepender? Mas eu não tô feliz com isso. E daí pra eu contar pras pessoas, para meus pacientes, tipo, agenda cheia lá, falar, a partir de tal data eu não vou mais atender. Cara, eu passei por isso. É verdade, é mais pura verdade. Quando eu me formei no ensino médio, fica aquela dúvida, né? De se vou me formar, qual faculdade, não sei o quê. Comecei uma faculdade, mas o que eu queria era realmente mexer com marketing, né? E o marketing na época, marketing digital, os professores eram... Você tem minha idade, né? Foi tipo no mesmo... E aí eu falei, cara, isso aí não é o que eu quero aprender. E aí, pra encerrar o ciclo antes, eu não quero faculdade. Lá em casa foi uma treta. Mas porque tinha uma época... Que era tipo assim, passou no vestibular, nossa, tinha cartaz na frente de casa. E tipo assim, na escola, qual vestibular você vai fazer? Qual vestibular você vai fazer? Hoje a gente já tem uma outra, né? Os autônomos, empresários, né? Tipo, você faz sucesso aí que você faz, você não fez uma faculdade. E você é bom. Mas faz. Assim... E tinha um preconceito, né? Porque na época não tinha, né? Mas eu fiz curso pra caralho. Exato. É o que eu falo de curso. Exato. E precisou de faculdade. Não. Curso, capacitou e te fez quem você é hoje. Então, assim, tinha um preconceito muito grande com as pessoas que não faziam faculdade. Nossa, eu lembro. Era, assim, obrigação. A pessoa chegava, o que você vai fazer de faculdade? Se eu falasse, não vou fazer, eu vou ir pra uma outra área aí, vou fazer uns cursos. Ela falava, nossa, você não vai fazer faculdade? Como assim? Então, foi bem difícil quando eu decidi, porque daí eu tinha feito curso, tinha me especializado, né, no Pilates e tudo mais, tava tudo bonitinho, e eu comuniquei meus pacientes, eu vou vender tudo aqui. E eu fui criticada, hein? E aí? Cara, chegaram pra mim falando, nossa, mas você tem certeza? Mas você nem tentou. As pessoas não sabiam, eu chorava antes de começar a atender. Me dava crise de ansiedade, assim, tipo, cansaço.
Meu dia de folga, que eu podia descansar, porque eu trabalhava 30 horas, eu só trabalhava na prefeitura da minha cidade 4 dias na semana. Então, tipo, eu tinha um dia off, que eu podia não fazer nada. Tu trabalhava 30 horas por dia? 30 horas por semana. Tô zoando. Que idiota, né? Ainda acredito nisso. Por que eu acredito? Não, e daí, trabalhava essas 30 horas semanais, podia folgar um dia, daí tava lá. E Pilates, gente, vocês valorizem, porque Pilates é um cansaço mental muito grande. Você tem que estar pensando nos exercícios e tudo mais, isso me cansava de um jeito, assim, que eu ficava muito estressada, muito cansada mentalmente. Não era nem tanto um cansaço físico, mas era mental. Daí eu comecei a ficar meio malzona e tal. E daí parei. Eu parei e falei, não vou fazer isso, não quero. E daí aconteceu como que eu entrei na pélvica, né? Vou falar de eu quero saber. pepeca, né? Porque é bem diferente, né? Pilates. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu, por ser cristã, é uma barreira também. Aí como que eu vou falar de pepeca, sendo que eu sou cristã? Como que eu vou falar de pênis? Vou falar de Porta dos Fundos? Foi criticada você? Você foi muito criticada? Sabe que, olha, foi uma coisa incrível. Eu achei que... Olha, é aquela coisa, né? Se eu fui, eu não soube. Só que cidade pequena, né? Então, eu fui a primeira pessoa ali na minha cidade que começou a falar sobre anatomia da pepeca. Não lave sua vagina, lave, né, higiene é só na vulva. E a galera gostou muito, muito. Eu comecei, antes de começar a divulgar, na verdade, meu trabalho, eu comecei a fazer curso, né? E qual que foi o meu primeiro insight, assim, vou fazer um curso de fisioterapia pélvica? Foi porque eu tinha uma disfunção pélvica, né? Então, quando eu desenvolvi dor na relação, foi quando eu pensei, eu preciso me tratar. Não tem que ir me trate, então eu vou estudar pra isso. Você já sabia que tinha a ver com a sua área de formação? Sabia Ou você teve que, cara, eu vou atrás de uma solução, e aí falou, caraca, fisioterapia pélvica resolve. Ou você já foi direto, sabendo? Então, assim, na faculdade a gente tem a matéria em fisioterapia na saúde da mulher. Mas não é muito fraco nesse sentido do que eu atuo hoje. Então, a gente entende gestante, pré-parto, sempre nessa vibe, assim. E eu nunca gostei muito. Então, eu soube porque uma amiga minha, ela falou, não, vou fazer uma pós em fisioterapia pélvica. E daí eu sabia da existência, daí eu não sabia direito o que fazia. E olha, na faculdade não falavam direito pra gente, sabe? Então, assim, quando eu desenvolvi daí a dor na relação, isso foi por um trauma de infância e tal. Infância não, né? Adolescência. Eu fui pra praia, eu fui tentar colocar um OB, porque falaram que dava muito bom colocar OB. E daí eu fui colocar OB e descobri que doeu pra caramba. E daí eu queria já me tratar disso. Caraca. E daí eu falava pra minha amiga, guria, não entra. Não, mas como assim não entra? Eu falei, olha, eu nunca tive relações sexuais, será que é por conta disso? Dela, não, mas tem que entrar assim. E daí eu lá forcei, e eu peguei um trauma. Não tinha educação nenhuma, né? Nenhuma. Minha educação sexual foi péssima, gente. Eu na faculdade, eu perguntei pra uma amiga minha, eu falei, como que a gente menstrua sendo que a gente tem o ímen? Sendo que a gente sabe, né, que o ímen, ele não menstrua todo o canal vaginal, né? Ele tá em volta. Então a gente consegue menstruar normalmente, mesmo sendo pessoas virgens. E era uma dúvida que eu tinha. Caraca. E eu ficava, gente, como assim? E eu na faculdade, né? Não tinha tido relações sexuais ainda. Então, como eu desenvolvi esses medos, eu falei, vou me tratar, né? Vou me tratar, porque eu já tinha tentado depois disso várias vezes colocar o B e nunca tinha conseguido. E depois, nossa, então quando eu for nhanhar de verdade vai ser péssimo, né? Então, fui atrás de curso pra fazer. E o primeiro curso era na faculdade que eu atuava. Então, eu soube que ia ter um curso lá, falei, opa, vamos fazer, né? Vamos ver como que é. E era curso sobre dor sexual. E quando eu fiz aquele curso, eu lembro que eu tava assistindo ele. E eu fiquei, era novembro de 2021. 2021. Tava estudando e falei, nossa, eu quero fazer isso. Meu olho brilhava, assim. Daí passou a não ser, tipo, quero me curar. Foi também, né? Sim. Mas foi tipo, eu quero fazer isso da minha vida. É uma possibilidade, né? Falei, gente, eu quero fazer isso da minha vida. Daí quando eu pensava assim, nossa, mas você nunca teve relação, como que você vai falar disso? Qual vai ser a propriedade que você vai ter? Porque é uma coisa que pega muitas vezes, assim, a pessoa te julgar, tipo, então, se ela fala sobre isso, ela é super, não sei o quê, sabe? Cabulosa, né? Tem altos preconceitos.
Então eu pensava, tá, como que eu vou lidar com isso? Daí a primeira coisa que eu pensava, tá, Carielle, você tratou o joelho quebrado, coluna ferrada, há tanto tempo você tratou, você precisou se quebrar pra saber tratar? É verdade. Então eu sempre fazia essa analogia. E se alguém me perguntasse isso, eu tinha essas respostas da ponta da língua, de tanto medo de ser julgado. E alguém perguntou? Nunca. Tá aí. Nunca. O medo do julgamento, às vezes, ele é muito interno, né? Às vezes a gente tem muito medo de coisas que nem acontecem, nem vão acontecer, né? Exatamente. Ninguém nunca me perguntou. Ninguém nunca chegou pra mim e falou, você não tem vergonha. Mas também, Mas tem, amigo. Ixi, tem sim, tem bastante. Eu acho que assim, é mais hater da internet, que eu recebi isso, sim, do que um julgamento na minha cidade, uma cidade pequena. Como é que você faz pra lidar com o hater da internet? Os primeiros foram bem complicados. Abalar as estruturas. Eu nem lembro qual que foi o primeiro hater, assim, que eu recebi. Eu acho que foi, tipo assim, julgando... Talvez o palavreado, que eu falo pepeca bastante, né? Mas é porque o Instagram meio que obriga a gente a fazer essas pra você que tá aí perguntando o que é Oxis. O que é Oxis, doutor? Oxis, as perguntinhas, caixinha de pergunta. Eu falo, ó, galera, cuidado com o que vocês escrevem nas caixinhas, porque diretriz, a gente tem que cuidar com o que a gente escreve, com o que a gente fala. Então, eu tive que mascarar muito isso. Então, às vezes, chegava assim, ai, fala direito. Fala vagina, não tem pepeca, eu tenho vulva. Fala xereca. Fala xereca certa, né? Fala o nome certo, né? E daí, eu acho que assim, os primeiros haters foram com relação a isso. E eu tinha insegurança em falar mais abertamente, então, Sim. pô, eu era mais contidinha mesmo, né, gente? É difícil a gente do nada começar a falar de pepeca. Então, foi começando assim, e aí eu fui desenvolvendo. Aí eu abri pro Instagram, eu falei, oi, gente. Daí eu comecei a fazer mais cursos. Eu falei, galera, agora é o momento, Carielle, vamos lá, divulgue isso. Então, falei, não, me posicionei lá, ainda era tipo 2.000 seguidores, bem pouquinho, gente. Tá, mas o que é de fato a fisioterapia pélvica? Fisioterapia pélvica, gente, é uma área da fisioterapia. Então, até você me perguntou isso, né? Você é fisioterapeuta mesmo? Eu sou fisioterapeuta, né? Me formei como fisioterapeuta. Não, porque eu achava, assim, leigo, né? Eu achava que existia a faculdade de fisioterapia e existia a faculdade de fisioterapia pélvica. Porque não parece ser bem complexo, né? Mas, enfim. Mas é que nem médico, né? Sim. Eles se formam médicos generalistas para depois a gente ter as capacitações. E fisioterapia é assim, então eu me formei fisioterapeuta. Então eu podia atuar na área respiratória, podia atuar na ortopedia, gerontologia, pediatria, né? Várias, esportiva também poderia, mas aí a gente vai se capacitando. E tem essa área aí exótica, que agora está se disseminando mais. Sim. E, inclusive, o Brasil ainda é o país que mais tem. Porque para fora, gente, é muito difícil. Por isso que eu atendo tanto paciente de outros países. Portugal, agora está começando. Uruguai, Estados Unidos. Então, agora que está começando a ser mais disseminado. Mas ainda o Brasil é melhor. Né, cara? O Brasil é o melhor, que mais tem profissional. Então, quando eu comecei a atuar na fisioterapia pélvica, tinha pouquíssimos ainda profissionais. Ainda que tinha. Mas era pouquíssimo quem divulgava. Né? Tá, mas o que é de fato, né? Voltando à pergunta da pessoa aqui O que é de fato a fisioterapia pélvica? E daí, então, me especializei na fisioterapia pélvica e é o tratamento de disfunções pélvicas. Tratamento e prevenção, principalmente. Então, vai tratar dor na relação, vaginismo, né? A pessoa não consegue ter penetração ou consegue ter penetração com dor, né? Então, são duas coisas diferentes, mas a gente trata incontinência urinária, né? Aquela pessoa que perde xixi aos esforços ou não consegue segurar o xixi, né? Isso é o que mais eu tenho no consultório, parece que é coisa de idoso, mas não é não. Né? Pessoas novas e jovens me procuram no consultório, a maioria. Difícil atender ainda idoso mesmo, tá? Vai atender pré-parto, pós-parto, bexiga caída. O pessoal fala, né, que quando o útero cai, a bexiga cai, o intestino cai. Bastante coisa. Eu acho que a gente pode contar algumas histórias, né, de pacientes, assim... Não às vezes, de pacientes seus, mas de conhecidos e tal. Mas antes, vamos fazer aquela piada, aquela brincadeira, aquele corte. Tá? Já aproveitar que a gente tá perguntando, né, de fisioterapia pélvica. O que é fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica vai tratar aí as disfunções, vai fazer a prevenção de disfunções pélvicas,
né, urinárias, dor na relação. Mas não é Continência. só pra deixar a mulher apertadinha, não? Não. Como assim? Uai, Você achou que se resumia isso? sim. Achei que era isso. Aí você acha que a importância é pra isso, assim? Você acha que Não acho que seja um negócio muito importante, assim, não. cuidar de incontinência urinária? Acho que... Ah, não, galera, cortei. Achei que era um negócio mais sério. Assim, como que só deixar apertadinha? Eu acho que é o principal objetivo, não é não? Acho que... Onde é que você vai? Ô, produção. É sério mesmo? Ela foi embora? Chama ela lá, chama ela lá. Pronto, era um corte, é só pra mídia, marketing. Até parece, cara, até parece, né? Até parece. Mas voltando ao assunto mesmo, né? Mas, ó, esse daí que você falou é importante. Ô, gente, Ah. a gente combinou esse daqui porque tem gente que resume fisioterapia pélvica a deixar a pepeca apertadinha. E eu falo que isso daqui é uma consequência da gente fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Muito bom. Não, e existem diversos casos também, né, de problemas que às vezes a pessoa não tem nem educação pra saber o que profissional procurar, né? Gente, assim, eu vou contar umas histórias agora, assim, que já aconteceram. Sim. Consultório e tudo mais. E no online também, tá? Lembrando que eu tenho bastante gente, então, assim, não vai expor ninguém. Teve casos, assim, da paciente chegar com o útero pra fora. Mas, tipo, como assim? Assim, tipo assim, ó, o colo do útero aqui, eu consigo enxergar. O colo do útero é isso ali, né? Eu vou pegar ali, peraí. Pega ali a rosquinha, é tipo um donutzinho, assim, pra fora mesmo. Ó, esse daqui, ó, pra fora. Aqui, eu via o colo do útero dela. Caraca. E ela veio como se fosse um problema. Tá pra fora aqui, tá um negócio assim e tal. Tô com incontinência urinária, tô com dor na relação. E meu marido quer, e daí acaba me machucando, a gente tá com lesão. Mas o que Lesão. que faz descer, assim? Principalmente, tem bastante causa genética, isso. Mas ela era uma paciente que tinha baixo peso. Ela tinha o quê? Uns 40 quilos. Muito magra. Muito magra. Então, provavelmente, a musculatura não deu conta de sustentar. Então, essa falta de massa magra faz com que essa musculatura fique fraca. E a gente, não é só... Aí ele sustentação realmente cai, né? cai, porque assoalho pélvico é assoalho, né? Então, é o suporte ali dos órgãos pélvicos, bexiga, útero. Então, se a gente não tem esse suporte bem preparado para receber impacto, pular, correr, dar risada, espirrar, tossir, a gente só tá gerando sobrecarga lá sobre essa musculatura. E daí a musculatura que não tá preparada para fazer um crossfit da vida, pular os caixotes, fazer um funcional, fazer um jump, vai acabar perdendo xixi, pode acabar descendo o órgão pélvico, então... Isso aí é passível de cirurgia ou resolve com... Depende. Se já é um grau mais avançado, a gente tem vários graus aí desse prolapso. Grau 1, 2, 3, 4. Então, assim, quando tá bem pra fora, a gente já indica cirurgia. Só que era um caso, esse caso era uma paciente que os médicos não queriam operar. Uhum. Porque era uma paciente extremamente magra, então a chance desse órgão cair novamente era bem possível. Poderia até operar, porém teria que fazer a fisioterapia. Tem que fazer. Não adianta você operar, tô com a bexiga caída, coloca a telinha lá, e daí não faz, cai de novo, gente. Então, é por isso que a prevenção ela ainda é a melhor saída, e é mais comum do que a gente pensa. Tem gente que tem paciente que fala assim, Caio, eu tenho que escolher o tipo de roupa que eu saio, porque eu posso perder xixi caminhando, posso perder cocô caminhando. Caraca. Então, elas vêm muito frustradas, muitas vezes, pro consultório. Paciente de dor na relação. Esses dias eu atendi uma que era assim. Ela veio pra consulta de dor na relação. E ela falou assim, cara, eu assisti uma live tua sobre dor na relação, né? Sobre vaginismo e tal, que não entra. Só que nessa live eu mostrei, né? Sobre penetração, que dói na penetração, na entrada. E ela tinha se casado há uns 4 anos. E ela falou... Eu não sabia que o pênis tinha que entrar dentro da minha vagina pra gente ter relação sexual. Tô concordando até então. Eles não sabiam que tinha que ter penetração. São 2 casais inexperientes sexualmente, casaram. Caraca. E eles não sabiam que precisava da penetração pra ser sexo.
Até então, eu perguntei, tá, mas o que vocês fazem? Então, Bota no sovaco? Né? Eita, vai fazendo assim, né? Vai passando baixo. eu fiquei, mas o que tá acontecendo então, se não tá acontecendo a penetração? Ela falou, a gente só ficava se esfregando. Ele tinha orgasmo, eu tinha orgasmo e fechou, tá tudo certo. Cara, E eles estavam felizes, tipo, tá tudo bem, né, gente? sexo selvagem de 2 minutos. Que ela esfrega ali, quase assando tudo, né? E daí ela falou, tá, daí eu assisti tua live. Assando tudo. Pelo menos tá tudo vermelho aqui, né? Mas enfim, daí ela Peraí, descobriu na live. entra? Ela falou, ué, mas peraí, entra pra Aham. entrar? Peraí, isso aqui é um buraquinho do paraíso? Não, daí descobriu naquela live que, tenho que penetrar. Daí ela falou, mozão, vamos penetrar então. Bom, então peraí, ela não sabe como se tem filho, então, né? Pois é, eu acho que assim, eu não fiz essa pergunta pra ela, mas provavelmente ela achou que ejaculando na borda ali do canal vaginal, isso não que seja impossível, né, mas não que seja fácil de acontecer, tá? Ela conseguiria engravidar, tanto que eu tive pacientes já que engravidaram mesmo com dor na relação, sem penetração. Alô, Maju? Cadê Maju? Pra Alô, dizer pra Maju? gente, né? E não é difícil, mas também não é impossível. Dedo sujo engravida? Maju. Ejacular na borda do canal vaginal engravida? Mas, Juzinha. E daí aconteceu com essa paciente que essa de dor na relação que engravidou foi assim, né? E daí, provavelmente, essa paciente que eu atendi pensava que, engravidava se ejaculasse ali, mas a relação sexual que eles tinham era só esfregar. Caraca. E daí eles testaram. Daí, nisso, ela desenvolveu dor na relação, ela viu que a primeira vez doía. E foi tipo assim, às vezes é difícil a gente esconder até as expressões faciais, assim, como essa eu fiquei... entendi. Isso, super normal. E tem história aí de penetração na uretra, que teve que fazer reconstrução da uretra. Então, assim, a educação sexual, a gente entende que o óbvio, ele sempre precisa ser dito. Se a gente não fala o básico ali, as outras pessoas vão pesquisar, e muitas vezes pesquisam, encontram informações totalmente erradas, inclusive sobre a fisioterapia pélvica. Sobre ser só pra deixar apertadinha. Não, e a melhora Isso é sexual... um preconceito, né? Deve estar cheio de machista no teu Instagram comentando, Claro. né? Como é que foi que você postou esses dias, né? Do Claudinho? Pô, Claudinho, sacanagem, Claudinho. Foi assim, eu falo muito sobre relacionamento também, né? Além da questão de saúde íntima e sexualidade, é um novo, né, departamento que a gente tá abordando ali no Instagram, falar sobre relacionamento, até por conta da pós-graduação em sexualidade e tudo mais. Sim. Porque eu entendo que sexo ruim leva ao divórcio, leva ao afastamento conjugal. E esses dias a gente tava falando sobre curtidas, né? Homem casado, mulher casada, curtir foto de mulheres seminuas na internet e tudo mais, o que elas achavam. E daí veio o Claudinho. Veio o Claudinho lá. Grande Claudinho. Grande. Referência da masculinidade. Isso, em relacionamento. Salve, Claudinho. Salve, Claudinho. E daí, o que o Claudinho fala lá pra gente, no direct? Eu curto foto de mulheres seminuas. Minha mulher sempre se importa com isso e fica chateada, mas eu acho que, como que ele falou, eu acho que não tem nada a ver, porque é a forma da gente demonstrar ali pra pessoa que a gente gostou do corpo e tal. E veio com altos argumentos machistas pra justificar o porquê que ele gosta de curtir foto de outras mulheres. E daí veio minha gangue e tudo pra cima. Como assim, galera? Então, tem altos haters, assim, achando que fisioterapia pélvica é só pra deixar apertadinho, sendo que muitas vezes é o pinto que tá fino, né? Pinto fino não sente muito mesmo, né? Vai, toma. Eu falo a principal Tem justificativa, gente. Tem algum outro caso que você possa contar aqui? Polêmico, ou que você fala assim, caraca, isso aqui é interessante. Tenho. Ah. Uma paciente, ela me contou que ela faltou a consulta e tal, e daí ela remarcou. E daí o que tinha acontecido? Ela tinha feito uma videochamada com o namorado, fez a videochamada lá, e nessa videochamada ela não tinha era uma videochamada quente, né? Aham. Caliente. E ela não tinha um jubileu como nós temos aqui, né, pra me mostrar. E ela Não, mas peraí. O jubileu, como nós temos aqui, montou pra lá como se tivesse um homem pelado ali, né? tem Deixa eu mostrar. Vamos mostrar. Você quer o Thanos ou o normal? Pega os dois, né? Pega os dois. Pega a Maju, ela fez questão de levantar. Pra pegar os nossos amigos.
Vem pra cá, Madilzinha, puxa uma cadeira. Vem, eu vou puxar um. Nós já estamos aqui. Fica isso longe de mim. Esse daqui é o jubileu. Joga aí. A galera. Esse daqui é o, né? Então, essa pessoa aí, ela não tinha isso pra demonstrar as coisas ali entrando, né? E daí, o que ela fez? Ela teve uma brilhante ideia. Ela olhou pra fruteira, a fruteira olhou pra ela. Nossa. Não Imagina. Olhou pra fruteira, a fruteira olhou pra ela, ela achou muito bom. Pegou a banana. Banana. Só que ela não pegou a banana com casca. Ela descascou. Descascou. Porque banana, que absurdo você colocar uma banana, então tem que ser pelo menos sem casca. E foi ela lá, vral, na periquita. Vral na periquita, só que o problema foi que a banana quebrou dentro da periquita. Era uma banana meia bomba. A banana certo tava madura demais. Tava madura demais. Fez um picadinho da banana. E a banana ficou lá dentro. Ela não conseguiu tirar, porque daí começou a se desfazer aquele negócio lá dentro. Foi pra UPA e teve que ir pra UPA. Ainda ela não passou essa vergonha sozinha pro boy que tava lá assistindo o vídeo. Ela passou a vergonha ali pra toda a UPA, porque daí todo mundo ficou sabendo. Como é que é? O médico perguntou o que aconteceu. Escorreguei e caí numa banana descascada. Ela tava em pé ainda. E o Vral caiu na banana, né? Então daí ela acabou tendo infecção e tal depois disso, né? Não coloquem comida na pepeca, tá bom, gente? Não coloque, por mais que talvez você ache que é excitante colocar comida, leite condensado, chantilly, chocolate. Não vemos de tudo, não pode. Camisinha com sabor, na penetração, não pode. Não pode. Faz sim, dá infecção. E daí ela desmarcou a consulta. Teve me contado aí porque que desmarcou, né? E daí a gente acaba sabendo essas... E tem várias, gente. No direct eu recebo muito. Cláudia, um beijo pra Cláudia, né? Essa é a Cláudia, não é? Cláudia, pô, Claudinha. Claudinha Bochecha. Claudinha fez essa daí, mas são várias, assim, das mais absurdas que a gente recebe, que agora é difícil lembrar uma por uma, mas são umas, assim, que eu recordo que ficam, assim, marcadas, e recebo de tudo que é coisa no Instagram, e é sobre isso, relacionamento, pornografia. E tem mais alguma história? Essa de pornografia é meio triste. Meio triste? Aquela que tu já me contou. É, aquela lá. Essa aí é uma Você merda. ouviu, né, eu falando Sim, na gravação. Então foi assim, me mandaram lá esse relato, eu até repostei nos stories, foi assim, há 2 meses casados, né, casado e tal, tô feliz da vida. E daí, depois de 2 meses, a esposa pegou o celular do marido pra ver alguma coisa. Porque a gente não precisa de privacidade de senha, gente, isso daí não existe, não. Você tem que ter livre-arbítrio pra você pegar o celular do teu esposo, olhar. Tem que ter, cara. E quem não deve, não teme. Eu acho assim. Concordo. E até com relação, meus amigos... Mas é a minha privacidade, não sei o quê. Não existe, gente. Um casal, né, cara? É o que eu falo, privacidade, a gente tem, por exemplo, você não vai ficar tirando o coletor menstrual na frente do seu parceiro, você não vai ficar no banheiro fazendo cocô lá com a porta aberta. Isso é privacidade, é algo que tem que ser feito na privada, a gente deixa na privacidade. Intimidade é diferente. Intimidade é eu poder contar tudo, compartilhar inclusive sem celular, eu não vejo problema nenhum. A não ser que você trabalhe, né, com imagem de pepeca, com imagem de paciente aqui dentro do celular, mas daí você avisa, pô, não entra aí, né? Então, assim, o ideal é você ter também um aparelho separado pra você ter esse tipo de coisa, se você tem, né? Mas, enfim, e essa seguidora me contou que foi olhar no celular do marido, tava cheio de pornô. Cheio de pornô. Só que isso, cheio de pornô, não é certo, mas ok, acontece. Sim. O problema é que o cara foi lá e ele trocou o rosto dessas modelos pornôs por amigas delas. Então ele colocou no corpo colocou no corpo das modelos pornô o rosto das amigas da esposa. Então, assim, a gente vê que cada vez... Essa mulher deve ter se sentido um lixo depois, né, cara? Então, o que ela me contou ali, eu fiquei muito triste. E as seguidoras se revoltam junto, né? Então, todo mundo se levanta e é muito triste. O que eu recebo de questão de pornografia, de machismo dentro do relacionamento, de que, ele fala que tá frouxa, o que eu faço? Então, elas vêm muitas vezes desesperadas pra mim, falando, cara, preciso clarear minha pepeca. Porque a pornografia, ela estraga com o que é o sexo de verdade, né? Toda visão.
objetifica a mulher, né? A mulher se torna um objeto ali na relação, e daí não tem preliminar, a penetração vai direto pra penetração, a mulher não tá lubrificada, sente dor na relação. Então, a visão do sexo para essa mulher, ela começa a ser deturpada. Deturpada? Tá certo. E então, ela passa a não desejar mais. E aquele relacionamento para com a frequência sexual, pornografia. E, gente, acontece uma coisa. Esses tempos também eu atendi uma paciente que ela passou a se viciar na pornografia porque o marido apresentou a ela, vamos assistir junto, não dá nada. Vamos colocar uma novidade aí na cama. Ela ficou viciada. E daí ela se viciou. Só que ela teve a consciência e parou. Agora, quando a pessoa não tem a consciência do vício da pornografia, que é similar a um vício em drogas, a pessoa vai consumindo aquilo e vai normalizando aquilo e vai desenvolvendo... E vai evoluindo, né? Tá. Tem casos que os caras, eles ficam viciados em coisas exóticas, tipo... com animal e não sei o que, e vai cada vez piorando. O cara vai indo por um limbo... Vai. Cabuloso, E né? acha normal. E tá tudo bem. E zoofilia. Tem até um filme com Nicolas Cage, muito antigo. Não vou lembrar o nome. Fala disso? Que fala disso. Que antigamente, na época, mostra no filme lá, baseado em fatos reais, que o Nicolas Cage, ele tem que, pra comprar uma fita pornô, ele tem que se meter nos lugares assim, parecendo que ia comprar droga mesmo, cabuloso. E hoje, por ser acesso fácil, né? As pessoas normalizaram, né? Mas antigamente já era uma coisa louca. Não, a gente tem aí informações de que, antes da pandemia, o acesso à pornografia ele chegava ali para as pessoas em torno de, adivinha quantos anos? Não sei. 14, 15, não, 9. 9 anos de idade. E após a pandemia, aumentou muito o acesso a celular, né? Escola era tudo online. Mas 9 já era muito cedo, né? Criança, né? Aumentou, esse acesso foi para 7 anos de idade. Então, o acesso à pornografia, ele tá muito fácil. Então, por isso que eu falo, numa educação sexual infantil, forneça informações de qualidade para a criança que pergunta, mãe, por que meu pintinho fica duro quando eu pego nele? Mãe, por que aqui faz uma coceguinha gostosa quando eu pego, né, na minha pepeca? Então, entregue informações, porque senão as crianças, gente, nascem com o celular. Tem que educar, né? Tem que educar. Educação sexual é isso. Não é ensinar a transar. Educação sexual é a gente dar informação que, ok, tira aquela dúvida. O que acontece? Não fala disso não. Para com isso. Não interessa. O que a criança vai fazer? A criança que já nasce com o celular na mão. Ou ficar contando a cegonha, né? Exatamente. Então, assim, vai pesquisar. Vai colocar lá, por que o meu pinto fica duro? O que vai aparecer, gente? Então, vocês entendem que o acesso à pornografia, ele é cedo por conta de, muitas vezes, falta de informação de educação sexual em casa. Eu tive pouca educação sexual e a gente pesquisava e achava cada coisa, eu ficava com o maior peso na consciência. Mamãe, eu não fui eu que pesquisei. Não foi eu, por favor. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a trabalhar dentro de casa, já com os nossos filhos, né, com o nosso relacionamento, se isso está acontecendo, para realmente tirar todo o vício, porque é muito cedo o acesso à pornografia. Isso tem acabado com famílias, relacionamentos, E dentro com sexo. da sua área no geral, formação, estudos, redes sociais, tudo, qual o tema, o que acontece que mais te indigna, te deixa mais pé da vida? A pornografia é o que eu acho mais sujo. Dentro, assim, de relacionamento. Pornografia é o que eu acho mais sujo. Mas e dentro de tudo? De todas as histórias, de tudo. Uma coisa assim que você fala assim, cara, eu fico muito pá quando alguém me pergunta, tipo, por exemplo, a Maju. A Maju, quando fala de dedo sujo, engravida, ou de... Sempre quando fala de dedo sujo, engravida, eu imagino alguém com a mão cheia de terra, entendeu? Mas não, eu demorei pra entender que dedo sujo era o dedo sujo. Eu acho que da internet, assim, que eu recebo muita receita de clarear, receita caseira. Tudo me mandam. Cara, posso colocar limão com bicarbonato pra clarear? Nossa, isso daí chega. Chega demais, demais. Eu acho até engraçado. Me perguntam no consultório. Eu tava usando tal coisa e tal. Será que clareia Bepantol com bicarbonato e faz a mistura? Isso daí, mas... O que você diz pras pessoas? Tem que falar, não tem padrão de vulva. Você vai queimar a tua periquita se você colocar limão e tacar no sol ainda, né? Que tem umas famosas aí que querem colocar no sol a pepeca. Né? Umas famosas bem grandona, né? Umas 10 famosas em uma. Tem umas coisas assim, sabe? Então, assim, tem... A Maju tá ali atrás falando assim, só fala merda. Sim, Uai, processo não, eu nem falei nada de ninguém, mano.
Pois é. Ah, e você tá dando dica de quem é, né? Alguém que processa Eu tudo. não faço ideia de quem tá Eu também não sei quem é que eu tô falando. Não sei. Nossa, jogamos pra Se ela vier falar, tá falando de mim, eu vou falar, ó. Se fecha, borboleta. Se fecha, baiacu. Mas gente, Parei, chega de tudo, parei. chega de tudo mesmo. Então a gente tem que estar ali pra dar essa informação. Se a gente não tá ali pra falar essas coisas do básico até o mais avançado, né? Mas assim, eu sempre gosto de trazer o básico pra internet. Precisa. A gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe, mas não. Qual tipo de dúvida você mais recebe, sim, no Instagram? Já recebi bastante questões de orgasmo. Eu acho que é uma das coisas que pega muito a mulherada, cá, porque que eu não tenho orgasmo, disfunção de orgasmo, disfunções sexuais. Relacionamentos também, elas se incomodam muito, assim. Mas é um incômodo assim, o que eu tô fazendo de errado? E eu sempre falo, não, em muitos casos não é elas que estão fazendo de errado. Muitas coisas é no relacionamento. Relacionamento ruim vai trazer reflexo na cama. Então, a mulher, ela tem esse costume de se culpar demais, sendo que não precisa. Às vezes não é elas, ou... Ai, por que eu não consigo ter orgasmo? Daí você pergunta lá, como que tá? E as preliminares, não tem. Você fica, pô, tá explicado, né? Então, nem sempre é culpa da mulher. Mas meu marido tá reclamando que minha pepeca tá flácida. Fala, tá, qual é o diâmetro do pênis dela? Então, assim, às vezes é uma idealização que elas ficam numa busca, assim, de querer pepeca cheirando flor, de querer clarinho, bonitinho. Às vezes não é nem por elas, é pelo parceiro. Então eu vejo muitas perguntas que, na verdade, elas vêm do relacionamento. De questões de relacionamento, que às vezes essa falta de conhecimento faz com que elas fiquem muito inseguras. Isso também no sexo e também com a sua aparência. Então, por isso que o conhecer e saber o que é normal e a gente ir acostumando a nossa mente com relação a isso, sobre padrões, sobre relacionamento, ajuda muito elas começarem a se sentir bem mais confortáveis e mais seguras na hora H e com relação à sua aparência. Mas chega de tudo, assim. Eu abri até a caixinha de perguntas, tinha ali sobre orgasmo, sobre squirt, ejaculação, não sei o quê. Tinha sobre quais hidratantes para vulva, como hidratar. Então, assim, chega de tanto de relacionamento, quanto de sexualidade, quanto de saúde íntima. Chega umas coisinhas cabulosas, hein? Mas é sobre isso. Mas a gente tá aí pra isso. Eu gosto de responder essas mesmo. Que é mais a gente pensa, nossa, a galera fica, nossa, como assim eu não sabia disso? Mas não sabia, gente. Tá tudo bem. A gente tá aí pra informar, não estamos pra julgar qual é o grau de conhecimento de cada um. A gente não conhece o histórico de ninguém. Então a gente tem que falar mesmo, tem que falar o básico, tem que ser dito. Conta uma curiosidade aí. Que, tipo assim, nem você sabia quando você descobriu. Clitóris não envelhece? Hã? Clitóris não envelhece. Não envelhece? Não, é um órgão que a gente consegue ter orgasmo com 80, 90 anos. Coitado dos homens, né? Nós sofremos. E não precisa de Viagra. Ó, que coisa boa. Então, assim, enquanto o pênis, ele... Só que, assim, pode ter, claro, uma dificuldade de ereção. Assim como o pênis tem ereção, o clitóris também tem, né? E o pênis, ele, com o envelhecer, né? Alô, senhorinhas de plantão, hein? Com o envelhecer fica mais difícil fazer, né? Essa ereção, né? Mas aí... Também, assim como tem fisioterapia pélvica para homem, né? Para trabalhar a ereção peniana ou controle ejaculatório, né? E é muito muscular, né? Mas, assim, o clitóris, ele não envelhece, a mulher pode ter prazer idosa. Eu já recebi idosa no consultório, e uma das perguntas que eu sempre faço é, tem dificuldade no orgasmo? E, assim, essa foi engraçada. Feira. Tipo isso. Ela, não, tranquilo, consigo tranquilamente. Tá, e por que uma pessoa de 20 anos às vezes não consegue? Caraca. Entendeu? Então são muitos bloqueios, muito também psicológicos. Porque às vezes tem estrutura ali pra ter. Você recebeu aí que você tava comentando comigo antes do podcast aí da menina que... Sobre atividade física? Na abdominal, cara. Como Na que isso é abdominal. possível? No abdominal ela tinha. Porque assim, o abdômen é um músculo acessório também da nossa musculatura pélvica. A gente chama que é uma musculatura antagonista. Não, mas fala pro pessoal o que tá acontecendo. Ah, tá. Então o que é? Peraí. Então foi assim. Ela me mandou. Essa é uma paciente que ela falou pra mim que ela tem orgasmo quando faz abdominal na academia. E daí tem essa explicação aí. Como a musculatura abdominal, ela ajuda toda a contração da musculatura pélvica. Quando provavelmente ela estava contraindo lá o abdômen durante o exercício, começou a chamar sangue pro clitóris. Então ela tem essa potência. Provavelmente durante a contração abdominal ela também contrai assoalho pélvico, porque eles se ajudam ali nessa contração. E por isso quando a gente faz exercício íntimo, o abdômen sempre dá uma ajudinha, porque ele entra junto na contração. A gente consegue isolar, mas um pouquinho sempre vai. Então, quando a gente faz, tipo, LPF, aqueles negócios lá de sugar o vácuo, não sei o quê, o assoalho pélvico tende a ir junto.
Então, provavelmente, quando ela fazia essa contração abdominal, o assoalho pélvico entrava junto ali, chamou sangue ali, é que ela tem uma musculatura muito potente. Entendi. Muito potente. A gente tá trabalhando Então, ainda isso. Pra eliminar agora é só abdominal. Fala, mocinho, faz isso 3 que a séries de gente 30 trabalha. abdominais aí. Não, gente, aí vocês estão invejando, né? Eu também fiquei meio assim, nossa, que coisa horrível. Mas é ótimo, ela não tinha dificuldade nenhuma com o orgasmo. E mulher pode ter ejaculação, orgasmo precoce. Tem mulheres que têm, que ficam até frustradas, tipo, pô, 2 lambidas já cheguei lá. Eu cheguei muito rápido, daí acaba. 2 palmadas já acabou para É, exatamente. Tem homem que é 2 sanfonadas, acaba o forró, mas tem mulher também, né, que é desse jeitinho. Então, esse a gente trabalha também, excesso de sensibilidade no clitóris. Né? Às vezes tá muito sensível, a gente tem que trabalhar dessensibilização. Tem bastante casos que acontece assim, mas é mais caso de anorgasmia, de não conseguir orgasmo, do que caso de que a pessoa consegue com facilidade. Porque geralmente quem consegue facilidade não se frustra, porque... Tô suave. Pô, você, né, tá tranquilo, geralmente é mais por dificuldade, porque o homem, a resposta sexual é assim, chegou lá, ejaculou, acabou, né, fica molinho lá, espera um tempo, tem um tempo refratário aí pra essa resposta sexual voltar. Agora o clitóris, não, o clitóris a gente consegue continuar a relação sexual mesmo depois de um orgasmo, a gente consegue, fica mais sensível, mas a gente consegue. Então pra mulher geralmente isso não incomoda, agora pro homem, incomoda. Né, ejaculação precoce, ou pior ainda, disfunção erétil. Não consegue, o pênis não sobe. A pipa do vovô não sobe mais. Exatamente. Né, então, daí nesses casos pega mais, assim, a autoestima masculina. Mas nada que a gente não possa trabalhar, por isso que aí a grande possibilidade da fisioterapia pélvica tá atuando tanto em queixas urinárias, evacuatórias, ginecológicas e sexuais. E tamo aí. Ah, excelente, excelente. Pra gente finalizar esse podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo, relacionada a Carielle. Carielle como pessoa. Se você tivesse algo que pudesse passar por 30 segundos em todas as televisões do país, internet, uma mensagem para todo mundo que estivesse assistindo, qual seria essa mensagem? Eu acho que uma das coisas que mais me criaram barreiras para fazer o que eu faço e o que eu amo hoje foi realmente esse preconceito e o medo do julgamento das pessoas, com o que eu acredito, com os princípios que eu carrego. Então, eu sou cristã, é possível a gente conseguir levar esses princípios por onde a gente for, independente do que a gente fale. Então, se você carrega esses princípios com amor, com desejo de levar essa mensagem, fica muito fácil você seguir, assim, produzindo conteúdo, que é uma coisa que eu amo fazer, mas em qualquer outra área da vida. Então, romper ciclos que muitas vezes a gente estava falando aqui estão dando certo, vão muitas vezes fazer parte da nossa caminhada quando a gente quer realmente viver algo que a gente nasceu para fazer. Eu nasci para ser fisioterapeuta pélvica, eu nasci para falar sobre sexo e relacionamento, e isso não corrompe nenhum princípio que eu acredito. É isso que eu mais amo e isso que eu mais quero levar pro resto da vida. Ah, excelente. Senhoras e senhores, essa foi Carielle Andrade. Não se esqueça de curtir, seguir ela nas redes sociais. Sigam-me, Tá passando aprender aí. mais. E é isso. Obrigada, Um forte abraço, até o próximo. Tchau.